Bem, a ideia dessas notas, entendeu? É construir um objeto matemático que por vocês é conhecido como sendo uma função afim, ou então uma função polinomial do primeiro grau. Tudo bem? Então, eu quero começar da seguinte forma. Todos nós já estudamos a tabuada. Por exemplo, 2 vezes 1 é que o cara chama de quanto? De 2, tá certo? De 2. 2 vezes 2 é o que você chama de 4. 2 vezes 3 é o que você chama de 6, tá certo? 2 vezes 4 é o que você chama de quem? De 8. E 2 vezes 5 é o que você chama de 10. Sem nenhum problema, você poderia continuar fazendo essa conta eternamente, tudo bem? Ou seja, você pode fazer 2 vezes 6, 2 vezes 7, 2 vezes 8, 2 vezes 9 e continuar isso eternamente. Mas eu gostaria de fazer aqui uma pequena observação. Observe o seguinte. Tu tem aqui duas situações que estão acontecendo. Tá certo? Vamos colocar assim, as setinhas para você verificar. Observe. Você observa que nessa coluna o 2 está fixo. Tá vendo? O 2 está fixo. E você observa que nessa coluna existe uma variação. De 1 sai para 2, de 2 sai para 3, de 3 sai para 4, de 4 sai para 5. Então, certamente de 5 sairia para quanto? Para 6. Tudo bem? Então, vamos fazer aqui a seguinte consideração. Escute bem o que eu vou falar. Vamos fazer a seguinte consideração. Observe o seguinte. Você tem aqui o conjunto dos números naturais. E eu vou tirar de lá o 0. Então, tu tens o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, você observa que nesse conjunto você tem uma coleção de números, né? E essa coleção de números, ela é infinita. Tá ok? Só que eu vou querer fazer o seguinte. Eu quero, de alguma forma, representar todos os números desse conjunto, um por um. Então, sem nenhum problema, nós poderíamos fazer o seguinte. Ó. Tudo bem? Então, sem nenhum problema, nós podemos fazer o seguinte. Eu vou chamar qualquer número dos naturais sem um 0 de n. Então, ora, esse n pode ser 1. Ora, esse n pode assumir o valor 2. Ora, esse n pode assumir o valor 3. Ora, esse n pode assumir o valor 4. Ora, esse n pode assumir o valor 5 e assim sucessivamente. Então, esse n, ele representa qualquer elemento desse conjunto. Preste bem atenção. Tá certo? Então, sem nenhum problema, esse n, ele poderia ser 7. Esse valor de n, ele poderia ser 8. Esse valor de n, ele poderia ser 9. Esse valor de n, ele poderia ser 10. E assim eu poderia assumir o valor de n infinitamente. Tudo bem? Olha só. Então você observa que nessa coluna aqui, ó, aqui o n pode ser 1, o n pode ser 2, o n pode ser 3, o n pode ser 4, o n pode ser 5, e assim eu poderia assumir qualquer valor aqui, ó, tá certo? Mas o que é que nós queremos? Eu quero representar essa tabuada de uma outra forma. Observe que o 2 está fixo, eu vou escrever, ó, 2 vezes. E você observa que o valor de n, ele pode ser qualquer um desses valores, de modo infinito. Então, eu vou representar essa coluna que está variando como sendo n. Então, veja bem, quanto que é 2 vezes n? Isso nós vamos chamar de 2n.
Então, você observa o seguinte. Quando n for 1, 2 vezes 1 dá 2. Está aqui, ó. Quando n for 2, 2 vezes 2 dá 4. Está aqui, 4. Agora, quando n for 3, 2 vezes 3 dá 6. Está aqui, ó. Agora, quando n for 4, 2 vezes 4 é 8. Está aqui. Quando n for 5, 2 vezes 5 é 10. Está aqui. Então, na verdade, essa expressão aqui, ó, 2n, ela está simplesmente, né, simbolizando, ela está simplesmente representando 2, 4, 6, 8, 10. O próximo seria quem? 12, 14 e assim sucessivamente. Então, 2n aqui vai representar qualquer um desses valores. Então, vamos verificar o seguinte. O que acontece? A minha coluna está variando, olhe bem. Então, eu tenho aqui um valor. Esse n pode ser 1, esse n pode ser 2, esse n pode ser 3, esse n pode ser 4, esse n pode ser 5, pode ser qualquer valor. E do outro lado, ele vai assumir o valor quanto? 2n. Por exemplo, quando n for 1, 2 vezes 1, 2. Está aqui, ó. Quando n for 2, 2 vezes 2, 4. Está aqui. Quando n for 3, 2 vezes 3, 6. Está aqui. E assim sucessivamente. Então, você observa aqui que você consegue uma relação. Vale a pena ver de novo. Você consegue aqui uma relação. Essa relação, ela vai associar elementos. Ora, eu tenho o valor n, que pode representar qualquer um desses elementos. Ora, eu tenho o valor 2n, que pode representar qualquer um desses elementos. Observe. Esses elementos aqui, eles estão partindo de um conjunto, que nesse caso é os naturais. E de lá eu estou excluindo quem? O zero. Tá certo? Ora o n vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito. Só que ele vai chegar em um outro conjunto aqui, em um outro conjunto, que sem nenhum problema eu posso escrever como sendo os números quem? Reais. Então veja bem. Então eu tenho aqui uma associação entre dois conjuntos através dessa relação. E a isso eu vou chamar de função. Então você observa que quando você estudava a tabuada, tá certo? Quando você estudava a tabuada de 2, na verdade, você já estudava as funções, né? Então, eu tenho uma função dos naturais sem o zero, chegando nos números quem? Reais. Que a cada natural, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito, isso aqui é infinito, eu vou associar um número par, ó, 2, 4, 6, 8, 10, infinito, tá certo? Então, quando você estudava a tabuada de 2, você tinha exatamente que em uma função, tudo bem? E não esqueça, aula dada é aula estudada.